Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Aqui quem vos fala é a irmã Gisele Nascimento. Quero deixar uma palavra para a vossa meditação neste dia, que encontra-se no livro de Jonas, capítulo 4, a partir do versículo 6, e diz assim: E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: É justo que me enfades a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: Tivestes compaixão da boboreira, na qual não trabalhastes, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Amém? Palavra abençoada, essa palavra de Jonas, que fala sobre um dilema que Jonas viveu quando o Senhor ali fez nascer uma boboreira. Deus tinha dado uma missão para Jonas, que era necessário ele ir para Nínive para pregar a palavra aos ninivitas, que estavam sem discernimento, sem sabedoria, sem conhecimento do Deus vivo. E ali eles faziam tudo que era de errado. Matavam, tinham homicídios, roubavam, e o pecado daquela cidade havia chegado às narinas do Senhor. Porém, Deus envia Jonas para Nínive com um propósito. O propósito que Deus tinha para Nínive era salvação. Mas Jonas estava com o coração muito endurecido por conta dos relatos, de tudo que ele sabia sobre Nínive, da maldade, da crueldade dos reis, da crueldade do povo de Nínive. Então Jonas sabia que ele era um lugar onde, quando alguém pisasse os pés naquele lugar, seria morto. Então Jonas ele tinha muito receio de estar naquele lugar. Então, quando Deus lhe dá uma ordem para ele ir para Nínive, ele entra no navio e vai para Tarsis. Ele muda a rota daquilo que Deus te direcionou. Muitas das vezes nós somos assim, não é? Deus nos direciona para algo e questionamos o direcionamento de Deus. Queremos mudar a rota, damos desculpas, saímos da posição e ainda achamos que estamos com a razão. Mas aqui o Senhor, ele entendia também as explicações de Jonas. E também Deus entendia o motivo pelo qual Jonas não queria pisar naquele lugar. Mas quando Deus dá uma ordem, não importa o lugar, a situação, Deus quer que nós vá até aquele lugar, porque lá vai ter resposta. E Deus ele garante, porque quem enviou a Jonas, quem deu a ordem para Jonas ir, foi Deus. Então Deus iria garantir a segurança de Jonas naquele lugar. Mas Jonas, como muitas vezes somos desobedientes, ele fez isso. Ele desobedeceu, foi para outro lugar, causou um grande infortúnio dentro do navio, porque por conta dele houve ali uma tempestade, perderam muitas coisas ali no navio por conta de Jonas. E aí, quando descobriram que ele era a causa do problema, tiveram que lançar ele dentro do mar, a pedido do próprio Jonas, porque ele sabia que ele tinha causado tudo aquilo. Então ele mesmo pediu para ser lançado no mar. E ali, mesmo essa situação toda que Jonas causou, pessoas ali tiveram o conhecimento de Deus, conheceram ao Senhor e foram salvas, que foram aqueles marinheiros que estavam dentro do barco e viram que realmente era Deus que estava causando todo aquele vento, aquela tempestade, reconheceram a Deus e ali aceitaram ao Senhor Deus como seu único Deus. Houve também propósito nessa situação de Jonas, mas o propósito maior era lá em Nínive. E aí quando chega lá, Jonas começa a pregar, dizendo que a cidade seria destruída em 40 dias, que todo mundo ia perecer. Mas no coração de Jonas era que isso realmente iria acontecer. Mas na mente de Deus, não. Deus já sabia que aquele povo ia se converter.
porque faltava alguém para lhe dar instrução, faltava alguém para lhe dar direção das coisas erradas que eles estavam fazendo. Muitas das vezes é assim, tem pessoas que estão fazendo coisas erradas, que estão sem instrução, sem direção, colocando as mãos pelos pés, e essa pessoa não tem uma orientação, não tem quem diga para ele o que deve fazer, não tem quem o oriente como ele deve agir, e muitas das vezes a pessoa está achando que está fazendo correto, não tem direcionamento de Deus, não tem um aconselhamento, e acaba errando, pecando. E muitas das vezes as pessoas, nós como seres humanos, julgamos aquela pessoa pelaquela atitude, mas ela estava achando que estava fazendo algo correto, ela estava achando que estava fazendo algo certo, ela não tinha um direcionamento. E ali Jonas, ele pregando, achando que ali o povo ia ser condenado, com aquela autoridade. E Deus observando a atitude de Jonas, mas Deus deixou ele continuar pregando, porque ele não sabia que daquela forma que ele estava pregando, as pessoas estavam sendo tocadas pela presença de Deus. As pessoas estavam sendo comovidas pelo Espírito de Deus, as pessoas estavam sendo orientadas pelas palavras de Deus. A palavra de Deus, ela nos traz orientação. A palavra de Deus, ela nos traz direção. A palavra de Deus, muitas das vezes, ela nos dá um estalarte, sabe? Vai, abrir o nosso entendimento para a gente fazer o que é correto diante da presença dele. Muitas das vezes vai vir uma palavra dura, vai vir uma palavra que nós vamos até chorar quando ouvirmos aquela palavra, mas como diz a palavra do Senhor, a palavra ela vem dura de um amigo, muitas das vezes o amigo vem com uma palavra forte, mas ela serve como remédio para nós, né? E aquela palavra ela vai servir como remédio, como bálsamo para curar as feridas. E ali enquanto Jonas pregava convicto que o povo ia ser destruído, Deus estava curando corações naquele lugar. Deus estava tratando de vidas naquele lugar. Deus estava trazendo de volta a consciência daquele povo novamente. Deus estava trazendo a essência do povo de adorar ao Senhor, de parar de fazer maldade, de parar em andar em caminhos errados, de parar de prejudicar o próximo. Deus estava trazendo de volta a consciência do maior ao menor, do rico ao pobre, do rei ao súdito. Deus estava trazendo a consciência novamente. E Jonas ali pregando, achando que estava arrasando, que todo mundo ia morrer. E aí, diante de tudo isso, acontece o quê? O que mais Deus esperava. Muitas das vezes o que vai acontecer na nossa vida não é o que a gente está esperando, não é o que a gente está querendo, não é o que a gente está pregando, é o que Deus quer. É a vontade de Deus, é o propósito de Deus que vai prevalecer. E o propósito de Deus naquele dia foi salvar aquelas pessoas, aquela cidade toda, aquelas mais de 120 mil homens e mulheres que não sabiam o que estavam fazendo. Era esse o propósito de Deus, que a semente fosse plantada em Nínive, mas precisava alguém para chegar lá. E não era alguém de coragem, ou era alguém sábio, não. Era alguém que obedecesse à voz de Deus. E mesmo Jonas, querendo fugir, ele teve que se sujeitar à vontade de Deus. Não adianta a gente fugir, não adianta a gente correr. O negócio é se sujeitar à vontade de Deus e deixar Deus agir, porque Ele tem propósito. E quando Deus determina algo, aquele algo vai acontecer, porque Deus ele não entra em guerra perdida, Ele já entra em guerra ganha, porque Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o general de batalha. Então o Senhor ele entrou nessa guerra, venceu, as pessoas ali aceitaram a Deus, se converteram, mudaram as suas vidas e o povo se alegrou. Mas teve uma pessoa que não se alegrou. Aquele que foi enviado para levar o recado foi o primeiro que não se alegrou. Ele não queria que aquilo acontecesse. Ele queria sim que o povo fosse destruído. Talvez por situações que ele ouviu falar, ou talvez situações que ele viveu referente a esse povo, que o marcou, que o machucou. Ele não queria que aquele povo fosse bem sucedido. Mas Deus estava mostrando ali para Jonas que era necessário ele perdoar. E ali Deus faz nascer uma boboreira. E aí Jonas ele estava ali esperando com que o povo fosse destruído. E ficava ali naquela montanha esperando. E nada aconteceu. O que aconteceu? Puf, dormiu, adormeceu. E o sol começou a esquentar, bater na cabeça de Jonas. E aí Deus, que é tão misericordioso, tão bonzinho, tão amado, tão querido, Deus ele vai lá e faz nascer uma boboreira, e aquelas plantas crescem frondosas e faz uma sombra bem gostosa, e Jonas ali fica todo, ó. Ali Jonas ele se acomoda debaixo daquela sombra, para ele tá tudo bem, só fica ali debaixo esperando a destruição. Não é assim que acontece? Muitas das vezes a pessoa, ela fica ali, Deus falou isso, Deus falou aquilo, vou ficar aqui esperando acontecer, aquela pessoa vai cair, aquela pessoa ali vai passar por um processo e ela vai se converter. Não! Muitas das vezes não é do jeito que aquela pessoa está falando. Deus usou alguém para pregar, Deus usou alguém para falar, mas vai ter um resultado. E o resultado é o quê? Salvação. O resultado é humilhação.
aquela pessoa que ouviu, o ouvinte, se ele realmente ouviu, se ele realmente acatou as palavras do Senhor, ele vai se arrepender. E quando há arrependimento, meu Deus, aleluia! Quando há arrependimento, há amor de Deus. Quando há arrependimento, há graça do Senhor. Aquele que se arrepende, larga, alcança a misericórdia. Quando há arrependimento, a misericórdia do Senhor. E foi isso que aconteceu. A misericórdia chegou ao povo de Nínive. E Jonas ali, esperando a destruição, dormiu. Mas aí Deus enviou um bicho no dia seguinte, quando subiu a alva. Aquele bicho feriu a aboboreira, comeu todas as folhas. Aquelas folhas se secou. E aconteceu que apareceu no sol, vem ali aquele vento calmoso, oriental. Aquele sol feriu a cabeça de Jonas, ele desmaiou. E aí ele desejou: Senhor, eu quero morrer. Né? Primeira coisa que a pessoa fala quando as coisas não estão saindo do jeito que ela quer, quando perde o controle da sua situação, porque o controle de Deus nunca é perdido, Deus tem todo o controle na palma das suas mãos, a pessoa já se desespera: meu Deus, eu quero morrer, já pede a morte, já fala por que nasceu, e já começa com aquela situação toda. Aí Deus fala: Jonas, espera aí, meu filho, é o seguinte, você tá magoado, você está enfadado, você está triste, ressentido por conta de uma aboboreira que nem foi você que plantou, nem foi você que semeou, não foi você que fez ela crescer, e porque ela morreu você está triste, Jonas? Aí ele: Senhor, eu tô triste sim por conta disso. Jonas, você está tendo compaixão de uma planta. Presta atenção, Jonas, aonde é que está a sua mente? Onde é que está o seu subconsciente? Onde é que está seu discernimento? Seu amor ao próximo. Jonas, você está tendo compaixão de uma planta, que não foi você que fez ela crescer. Você não trabalhou para essa planta crescer. Essa planta, ela nasceu numa noite e no outro dia ela morreu. Você está com dó de uma planta? Ele: Senhor, eu estou sim, porque ele estava me fazendo sombra, porque eu estava bem aqui debaixo dela, estava confortável. Aí Deus fala: então quer dizer que você estava confortável, então é por isso que você está perecendo aí, chorando, né? Aí Deus fala assim: então, Jonas, é o seguinte, como é que você tem compaixão de uma planta que não foi você que fez nada por ela, e não tem compaixão de uma grande cidade, que é a cidade de Nínive, onde tem mais de 120 mil pessoas, que não sabe discernir da sua mão direita nem da sua mão esquerda, e nem os animais? Como é que você não tem compaixão dessas pessoas que estavam sem direção, que estavam colocando os pés pelas mãos, fazendo tudo do seu jeito, sem ter o conhecimento da minha palavra? Como é que você não tem compaixão dessas pessoas? E aqui, encerra o assunto. Deus encerrou o assunto aqui com Jonas. Tem coisas que Deus ele vai encerrar o assunto e nem vai dar explicação. Porque quando ele quer fazer, ninguém pode impedir. Eu não posso questionar a vontade do Senhor. Você também não pode questionar o querer de Deus. Porque o que Deus quer fazer, Ele faz no tempo dEle e na hora dEle. Porque o que é de Deus tem resultado. E olha o resultado que teve, né? Mais de 120 mil pessoas sendo salvas por conta de uma pregação. E uma frase tão simples. Ele não falou nada demais. Ele não saiu falando nada demais. Ele só falou: olha, daqui a 40 dias a cidade de Nínive vai ser destruída. E aí o povo entendeu que era um decreto de Deus e que era para o povo se consertar. Pronto. Não é no muito falar que nós seremos ouvidos, não é? Muitas das vezes é a questão da nossa fé, da nossa credulidade, do nosso amor para com Deus, da gente buscar discernimento do Senhor, a gente ter compaixão, misericórdia do próximo. A gente só quer as coisas para nós. Somos muito egoístas muitas das vezes. Somos muito egoístas, só pensamos em nós. Só pensamos no nosso eu, no nosso bem-estar, mas esquecemos que existe alguém que está sofrendo. Esquecemos que existe alguém que não sabe discernir da sua mão direita nem da sua mão esquerda. Esquecemos de alguém que muitas das vezes está sem direção. E Deus quer usar a minha vida e a sua vida para trazer direção para alguém, mas sem condenar, sem julgar e sem virar as costas para aquela pessoa. Porque na hora certa, Deus vai trazer o resultado e a resposta daquilo que Ele nos enviou para pregar para aquele que está precisando ouvir a voz de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Um bom dia, em nome de Jesus.